Pessoal, boa noite. Como é que foi a semana de vocês? Espero que todos estejam bem. Então, boa noite aí, Tiffany, Débora, Luiz, Janaína, Jade, todos os alunos estão com a gente aí. Uma boa noite a todos. E vamos lá, né? Iniciarmos essa apostila Demonstrações Contábeis, que não é uma apostila muito fácil. O que a gente vai ver nessa apostila de Demonstrações Contábeis? A gente vai saber aí um pouco sobre a demonstração contábeis de acordo com o pronunciamento técnico, né, sobre a CPC 26R1, que a gente vai saber mais a fundo sobre de que se trata e preparar e também analisar as demonstrações contábeis, como elas funcionam ao seu decorrer. E a gente vai ter aqui ela dividido em 3 tópicos nesse primeiro momento. E no tópico 1 a gente vai ver a demonstração contábil segundo a Lei 6.404/76, juntamente com a Lei 11.638/07. Já no tópico 2, dá uma olhada, dá uma preparação das demonstrações contábeis para análise, que vai comentar no tópico 2. E para fechar, a gente vai trabalhar com o tópico 3, que vai ser análise horizontal e análise vertical. Agora vocês vão ver que essa aula ela vai ser muito técnica, tá, galera? Às vezes eu facilito um pouco a voz, um pouco assim, por um vocabulário mais dentro da nossa realidade, mas essa aqui não teve muito o que fazer não, porque lei não tem como você mexer muito, mas a gente vai tentar fazer o melhor resumo possível que possa ajudar vocês. Como de costume, então, eu vou diminuir minha tela para a gente iniciar a apresentação dos nossos slides. E vou ampliar aqui, vai ficar beleza. Vamos iniciar então, tópico 1, demonstração contábil, abordar alguns assuntos referentes a ela, segundo essa lei 6.400, através então da lei 11.638 e a lei 11.941. Para complementar, sempre a gente vai falar da lei mãe aí, a lei que representa de 6.404, que ela representou muitas técnicas que obrigaram vários profissionais da área contábeis se preparar para essa nova realidade que a gente tem hoje. A gente vai ver que tem vários conceitos que vai trazendo mais para próximo de como funciona esse sistema e como as empresas operam. Eu vou passando um slide aí com a gente para a gente poder ir trocando uma ideia, visualizando como que vai ser esse ângulo que a gente vai estudando agora para esse ano de 2022 para agora para frente, porque essa lei ela foi um pouco atualizada, então ela vem bem ao encontro do nosso dia a dia. Falar um pouco sobre a demonstração contábeis, então a gente vai tentar uma demonstração sobre a lei 486, que demonstra sobre a circulação, a escrituração sobre os livros mercantis, do artigo 175. Sobre o quê? Sobre o que dispõe sobre os exercícios sociais e as demonstrações financeiras. Então, complementa o final de cada exercício social e deve ser elaborada a demonstração financeira, como o balanço patrimonial, a demonstração dos resultados do exercício, do lucro e os prejuízos acumulados que a empresa vai ter ao decorrer da sua vida funcional. Também as mutações do patrimônio líquido, que ela pode ser variável. Claro, as origens e as aplicações desses recursos, além de ser complementadas por notas explicativas, que vocês vão ver que a gente vai falar bastante disso, que esteja esclarecido a situação patrimonial e os resultados do exercício, é para que o profissional consiga ver com mais ênfase toda essa tomada. Então essas informações elas devem ser divulgadas por meio de sociedade, por ações que sejam prestadas às contas dos usuários através de relatórios administrativos, das demonstrações contábeis e ainda parecer dos auditores independentes para poder confirmar essas informações. Pode ser tanto interno ou externamente, mas geralmente eles usam os internamente. Então todo tipo de sociedade que é enquadrada no regime de tributação pelo lucro real, ela deve seguir os dispositivos básico da Lei 6.404, que é relativos à demonstração contábil, porque ela vai trazer muitas ênfases, colocando realmente o que essa lei demonstra para a gente, sendo obrigatório para todos os tipos de sociedade, ao regime de tributação pelo lucro real, balanço patrimonial, a demonstração dos resultados do exercício e a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Então, vou trazendo aqui alguma coisinha única, talvez para complementar um pouquinho para a gente, alguns slides interativos também que vocês possam
acompanhar a nossa ideia, então aqui a gente vai ter alguma leitura, por exemplo, que entenda as notas explicativas, tomando aí o artigo 178 e também o 182 da mesma lei, 6.404, que dispõe para o ativo e as contas que devem ser dispostas em ordem decrescente, né, no grau de liquidez, ou seja, as contas conversíveis em disponibilidade. Já a passivo, ela deve ser em ordem decrescente, vai ser um pouco diferenciada do grau de exigibilidade, cara aqui que vai trazer as contas que ocorrem antes dessa exigência. Então a gente vai ver uma tabela que vai nos ajudar a entender um pouco melhor. Tá? Então vamos ver essa tabela aqui, que é o balanço patrimonial, e ele vai trazer o ativo e o passivo para a gente entendendo um pouquinho qual é a realidade que vai sendo modificada. Então tem ali no ativo realizável ao longo prazo, e depois no passivo vai ter exigência a longo prazo. Então pode ver que ela vai modificar só o início, mas elas têm um resultado um pouco diferente. Depois a gente vai ter ali no passivo o resultado do exercícios futuros. E já no ativo vai ser lançado ali os investimentos imobilizados, deferidos, e depois embaixo a gente vai ter patrimônio líquido, que é o capital, incentivos fiscais, o lucro e o prejuízos acumulado nas áreas anteriores. Então essas informações é de uma visão maior do conhecimento da situação da empresa, mas para facilitar, então ele deve ser complementado por uma nota explicativa, para que a gente possa entender um pouco melhor. Aí a gente tem que retomar o que? Na tabela do balanço patrimonial, para ter uma visão melhor. Eu vou até trazer ela aqui junto com vocês, enquanto vocês vão lendo, eu vou explicando um pouco sobre ela. Então nessa tabela dá para a gente ver que os novos grupos faz parte do balanço patrimonial. Tem vários outros grupos englobados que faz parte do balanço patrimonial e que estão dentro do critério, tendo o grau de liquidez. Já ali no técnico 26, que a gente vai ver um pouco sobre ele, o que ele vai trazer para dentro dessa nossa colocação, ele diz que a demonstração contábil ela segue um padrão internacional que determina que seja observada a legislação, principalmente a brasileira. Ele complementa que a demonstração dos resultados do exercício, que é uma peça relevante na dinâmica patrimonial. Por quê? Porque ela informa a receita bruta da empresa e os custos para o quê? Para obtê-la, como despesas operacionais, os lucros, bruto e o operacional, o lucro. Também a gente tem que levar em conta, em contrapartida, entender a demonstração dos aumentos ou de redução. Para ele, as receitas representam um aumento do ativo, enquanto as despesas ela representa uma redução do patrimônio líquido. Então, dentro desse contexto que a gente vai vendo, mas resumindo, todas as receitas e despesas feitas de uma forma ordenada, ela vai fornecer informações relevantes sobre a empresa, para que eles possam tomar alguma decisão ou tomar alguma ação. Então aqui a gente vai ver uma outra tabela da demonstração dos resultados do exercício, e aqui a gente vai vendo como que funciona os lançamentos, onde a gente vai jogando cada uma delas. Então, como a gente pode ver, o DRE é um resumo de todas as... Eu vou chamar de DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício. É um resumo das receitas e despesas da empresa em um determinado período, geralmente de 12 meses. Primeiro a gente vai ver as receitas para depois os custos e as despesas até atingir os resultados dos exercícios, que pode ser tanto o lucro como o prejuízo. Então, apesar de ter outros relatórios que pode acompanhar esse balanço patrimonial que a gente está demonstrando, como demonstração das mutações do patrimônio, termos globais, que demonstra as novas integralizações de capital, resultado do exercício, como a mutação interna, que vai incorporar as reservas do capital e transferir os lucros acumulados para a reserva. Então ele vai ter ali uma reserva para fazer um upgrade na empresa, vamos dizer assim. Vai saber que tem um capital de giro, de reserva. Então, segundo a lei da demonstração dos fluxos de caixa, com o advento da lei agora 11.638, ele passa a ser obrigatório, né? E substituiu a demonstração de origens e de aplicações de recursos, que era chamado DOAR, passou a ser facultativo, não é mais obrigatório. O DFC ele tem o objetivo de mostrar as informações relevantes sobre o pagamento e recebimento do dinheiro numa empresa por um determinado período. Para quê? Para auxiliar na demonstração contábil. Essas informações ela permite que os usuários avaliem melhor a empresa na capacidade de gerar um fluxo futuro positivos, né, de caixa, então tendo um capital
ativo, honrar os seus compromissos com seus fornecedores e também uma posição financeira da empresa vai estar em alta, vai estar legal. E lembrando que cada empresa ela vai ter o seu próprio plano de contas, não é uma receita de bolo onde a gente vai poder aplicar a mesma forma de uma para outra. É claro que cada uma vai ter que visualizar a sua realidade. Demonstrativo de fluxo de caixa, ele tem a mesma limitação do balanço patrimonial e do demonstrativo dos resultados operacional. De acordo com o artigo 247 da Lei 6.404, as notas explicativas de investimento, ela deve conter informações sobre as sociedades coligadas ou controladas, como as relações, por exemplo, capital social, preço de mercadorias de ações, lucro líquido do exercício, as obrigações entre as companhias, honrar seus compromissos, o valor contábil que foi igual ou superior a 10 pontos dentro de uma tabela que a gente vai visualizar. Então essas informações que a gente está dissertando aqui, financeiras, elas são compostas por um conjunto de elementos que ajuda a avaliar a empresa melhor. A taxa de juros, vencimentos, empréstimo, todas essas ações a gente consegue ter uma visão mais ampla, uma visão melhor. Então os analistas, geralmente, eles examinam essas notas explicativas buscando verificar os critérios adotados na composição dessas contas patrimoniais. Estão relacionadas a algumas notas explicativas, como dos critérios de avaliação, de estoque, a depreciação, amortização, a exaustão, vai ser várias coisas que vai ser analisada entre os investimentos em outras sociedades que os sócios podem ter, taxa de juros e também as datas de vencimento, tudo isso vai entrando dentro desse relatório. Garantias de obrigações assumidas a longo prazo que a empresa tem, fez um negócio com os seus fornecedores, amortização, por exemplo, que eu vou pagar algumas duplicatas antecipadas para ter um desconto e assim por diante. Então ela é bem explicativa mesmo, fica detalhada para quem quiser, por exemplo, ajudar a fazer um parâmetro de seleção, visão da empresa consegue ajudá-la dentro dessa nota explicativa. Vou trazer aqui um outro para a gente dar uma olhada aqui sobre a Lei 11.638, que tem um exemplo também de uma companhia de prestação de serviço e ele está trazendo algum resultado ao encontro que a gente vai falando. Depois desse termo, a gente vai ter uma nota importante também de um outro UNE, eu acabei não trazendo ele para cá, mas que as notas explicativas elas devem ser apresentadas de maneira sistemática, né? E sempre que forem aplicadas, elas devem fazer referência ao quê? Aos itens de demonstrações contábeis que se referem. Eu trouxe assim, está aqui então os dois UNEs que eu tinha comentado agora, e aqui a gente vai falando um pouco sobre eles e também vocês vão ver ali o CVM, o que é, e vou trazer assuntos relevantes das notas explicativas, que é de debentures e ações em tesourarias, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando, o que é essa tal de nota explicativa. Então aqui a gente vai conseguir trazer uma visão melhor para que consigam acompanhar o nosso raciocínio. Vou trazer ela em duas partes, claro, mas ela aqui fica mais explicativa para a gente. Com a criação do comitê de pronunciamento contábil e emissão dos seus pronunciamentos técnicos aprovados pela CVM, né, que a gente vai chamar de sigla, senão toda hora a gente vai estar falando aqui num contexto maior, essas agências reguladoras. Então, segundo a Lei 11.638, é clara essa disposição, né, de notas explicativas dessas informações complementares para as demonstrações contábeis. Então, elas podem ser expressas de forma descritiva, na forma de quadro de análise, por exemplo, um quadro analítico, desde que demonstre situação e evolução patrimonial da empresa. O artigo 176 menciona que as notas a serem inclusas nas demonstrações contábeis têm que apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis. São selecionadas e aplicadas nos negócios e eventos significativos, né? E que a divulgação dessas informações das práticas contábeis, adotada principalmente aqui no Brasil, forneça informações adicionais
que não esteja indicada nas próprias demonstrações financeiras, que sejam consideradas necessárias para a apresentação adequada, né, nos principais critérios de avaliação desses elementos patrimoniais, especialmente dos estoques, dos cálculos de depreciação, da amortização e exaustão, da constituição e de previsão para encargo de riscos ou investimento de outras sociedades, que vai determinar aí o artigo 247, e ainda o aumento de valor do ativo, que vai precisar de novas avaliações, como prevê aí o artigo 182. Mas ainda a gente tem que complementar as taxas de juros, datas de vencimento, as garantias e obrigações que a empresa tem a longo prazo, os números em espécie, por exemplo, e as classes das ações de capital social, e também, para finalizar, as opções de compras de ações exercidas no exercício que está sendo feita essa nota explicativa no disposto do artigo 186. E assim a gente vai trazendo um pouco sobre a Lei 11.638 aqui na tela, para vocês poderem acompanhar um pouquinho mais essa resolução. Através da pronúncia técnica, que a gente falou que ia falar mais dela, do CPC 26, ela apresenta as demonstrações contábeis, exige que os profissionais contábeis disponham das notas explicativas. Ela deve apresentar informações sobre a base necessária para a elaboração dessa demonstração contábil e das políticas contábeis mais específicas. Então, a gente vai vendo aí a importância dela. O CPC, ele prevê que as notas explicativas devem ser apresentadas na seguinte ordem. Se eu passo aqui um pouquinho o nosso slide, na conformidade com os pronunciamentos, nas políticas contábeis, informações de suporte do itens apresentado nas demonstrações contábeis, ainda pode incluir compromissos de contratos não reconhecidos ou ainda divulgação não financeiras. Então esse número ele pode ser ampliado, são importantes para deixar uma demonstração contábil mais transparente. O CPC 18, ele prevê que os investimentos são controlados, aí, dispõe de 11 itens necessários. A primeira, a gente pode dizer que é o valor dos investimentos, os quais existem as cotações de preços publicadas. Depois, a segunda, as informações financeiras de valores totais do ativo, passivo e da receita, e ainda o lucro ou prejuízo de um determinado período, como a gente já tinha mencionado antes. A terceira, a razão que leva a refutar, por exemplo, a premissa ou de não existência nos casos de investidor tem direta ou indiretamente menos de 20% do poder de voto. E também a quarta razão que pode levar a refutar são o investidor que tem direta ou indiretamente 20% ou mais do poder de voto, ou a data de encerramento do exercício social, da natureza e extensão tem as restrições significativas, exemplo, dividendos, pagamentos de empréstimo, adiantamentos, essas partes não reconhecidas nos prejuízos. Então, tanto para o período acumulado, o fato é que uma coligada ela não está contabilizada, essas informações financeiras resumidas e coligadas que não foram contabilizadas pela empresa ou pela contabilidade. Parte desses investimentos do passivo ou dos passivos, que são aí contingentes, com outros investidores. Esses passivos que a gente vai chamar eles de contingentes, em razão do investidor ser solidariamente responsável nos aspectos mais importantes. Então, pelas notas explicativas, são os critérios de avaliações das explicações temporárias, das perdas emitidas, do estoque, do imobilizado e dos investimentos. Ainda os registros dos passivos, claro, para ter uma clareza maior, com a base na contabilização de imposto de renda a pagar, né? Então, reconhecimento dos efeitos da inflação. Então, como a gente pode ver, é muito grande, né, esse volume de material de informações sobre as notas explicativas. Tem muita relevância para a demonstração contábil, que fique mais claro terem uma visão total da empresa. Então, voltando à Lei 11.638, ela introduz algumas alterações que a gente está falando aqui das estruturas de demonstração financeira dessa vez.
uma classificação dos ativos passivos em circulante e não circulante, que ainda vai ter a extinção do grupo do ativo permanente, a extinção das receitas e despesas não operacionais. Quando eu trago uma tabela, fica mais claro para a gente ver, mas eu vou trazer várias ao decorrer aqui que a gente vai conseguir concatenar essa ideia que a gente está falando aqui com a tabela depois. Ainda a criação de subgrupos ativos intangíveis e os ativos não circulantes, a criação de contas de ajuste de avaliação patrimonial e o patrimônio líquido, vedada ainda a prática da reavaliação de ativos de forma espontânea e ainda o saldo de conta de lucros acumulado deve ter destinação definida, tem que estar claro isso. Para que possamos analisar melhor, ter uma visão maior, fazer uma análise mais comparativa dessas mudanças, a gente vai ver um quadro que vai ajudar agora sim a gente entender um pouco sobre essa lei, o que essa lei traz para a gente do balanço patrimonial antes e depois dessa lei entrar em vigor, a 11.638. Então está a lei ali, né, 6.404, aí tem o ativo relativamente a longo prazo, como eu falei lá em cima, o ativo permanente e ainda deferido, e embaixo vai ter o passivo exigível a longo prazo, resultado de exercícios futuros. E no outro lado, a nova legislação. Então a gente consegue comparar uma com a outra aqui dentro desse contexto. Que ali o não circulante realizava a longo prazo, intangível, como vocês podem, já vai sendo modificado. Então vai ter o passivo mais o PL, o passivo não circulante e o exigível a longo prazo. Aí vai ter os ajustes das avaliações patrimonial e os prejuízos acumulados. Tranquilo, fica mais fácil para a gente entender ela um pouquinho, tá? Mas é bem confuso ainda, porque ela é muito técnica. Então é realmente quem trabalha na área, talvez isso aqui esteja mais claro. Mas quem não trabalha na área, realmente isso aqui parece ser uma coisa de outro mundo. Então, outra demonstração contábil obrigatória apresenta o desempenho da empresa. Essa é a ideia, a demonstração dos resultados de exercício. Dá para a gente também ter uma visão do desempenho, se a empresa está indo bem ou não. Ela visa ou ela tem a intenção de fornecer o que? Para a gente ver os resultados, o lucro e o prejuízo com mais clareza em determinado exercício social e o valor transferido para as contas do patrimônio líquido. E o lucro e prejuízo, que é o resultado das receitas, custos e despesas ocorrida dentro daquele período, durante o período. Então, independente se esses valores tenha sido pago ou recebido, ela vai aparecer dentro dessa circulação. Então, o objetivo dessas DRE é fornecer as informações sobre as formações de resultados, por exemplo, o lucro e o prejuízo novamente de um exercício, que são apresentadas despesas operacionais segregadas por subtotais, que a gente já vai falar mais sobre ele a fundo, de acordo com a função de cada um deles. As despesas com as vendas, despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras, despesas geradas e administrativas e outras receitas e despesas operacionais. Então essa lei ela vai exigir também que seja apresentado um montante do lucro por ações, que vai estabelecer uma estrutura mínima aí da DRE. Por exemplo, então, que a gente pode falar são as receitas, os custos de produto, lucro bruto, as despesas com vendas, parcelas dos resultados operacionais e tem várias outras, como resultado antes das receitas, despesas de receitas financeiras atribuídas sobre o lucro, resultados líquidos das operações continuadas. Como a gente vê, são bastante coisa. Tem um monte de informações para a gente concatenar tudo isso aqui. E assim a gente vai operando essa nossa lógica. Então essas informações têm um formato que não colide com a lei. Então a gente vai trazer aqui o único que ele vai trazer algumas informações que vai ajudar a gente a compreender um pouco melhor os aspectos relativos da DRE. Então temos o que aqui? A necessidade de divulgação, né, de formas separadas de natureza e os montantes dos itens de receitas e despesas, como diz aí, descrito no item 98, que ele vai trazer para a gente a redução nos estoques, reestruturação das atividades, baixas de itens do ativo imobilizado e ainda os investimentos, as unidades operacionais descontinuadas, as soluções de litígios, reversão, por exemplo, da produção. Ele vai trazendo um monte de coisa muito técnica realmente para que a gente possa concatenar a nossa ideia. Como diz ainda o item 101 da CPC de 26, que a gente viu lá em cima que ia falar um pouco sobre ela,
esse método da natureza de despesa, a gente vai ter alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente pode mencionar depreciação e amortização, o consumo da matéria-prima e materiais de despesa, como de transporte, despesa com benefícios e empregados, aí toda empresa tem. Ainda o método de função dessas despesas ou dos custos que a produção pode gerar, serviço vendido, utilização das despesas como um elemento agregado e ainda classificador, certo montante que vai estar descrito. Exemplo aí, a gente vai ter dois modelos que eu vou trazer para vocês, uma outra tabela que vai mensurar o método da função das despesas, que é o DRS segundo o CPC 26. Então ela fica mais fácil da gente entender um pouquinho a receita, o custo, o lucro, como ela vai funcionando aqui nesse método. Então vou trazer o outro, que é o modelo de natureza dessa despesa, e vou falar ela um pouco enquanto vocês vão lendo, acompanhando comigo aqui na lógica dos valores aqui apresentados. Então aqui dá para observar que as normas estabelecem sobre a subclassificação das despesas administrativas, que escolhe o método a ser utilizado em função de quê? Dos fatores históricos, dos setoriais de natureza da entidade, ou quando a entidade classifica as despesas por função, ou ainda que ela divulga as informações em certas despesas, incluindo as despesas de depreciação, amortização e as despesas com os benefícios dos empregados, que é muito importante terem isso aí dentro dessa classificação, dentro dessa demonstração. Vou trazendo dois unis aqui, que ele vai complementando com a gente. Então, essa demonstração apresenta as receitas e despesas e as outras mutações que afetam o patrimônio líquido, mas que não são aí reconhecidas. Então, esses outros resultados, eles vão abranger o quê? O acordo CPC 26, né? Que ele vai trazer para a gente o que dentro desse acordo aí? Ele vai trazer as variações na reserva da reavaliação quando permitidas, ganhos e perdas atuárias no plano de pensão com os benefícios deferidos e reconhecidos conforme o item 93A. Também ele vai trazer ganhos e perdas derivados de conservação e demonstração contábeis, ajuste de avaliações patrimoniais relativo aos ganhos e às perdas, e ainda, para finalizar, o ajuste de avaliação patrimonial relativa e referida na parcela de ganhos, perdas. Então agora vamos falar um pouco sobre a DRA, já que ela está entrando um pouco dentro do contexto, que é a demonstração dos resultados abrangente. Então a gente vai vendo que ela vai ficando mais clara um pouquinho. Então vamos trazer aqui com a gente uma tabela que a gente vai visualizando o que consta nela, os resultados, o abrangente total ou abrangente só de outros resultados. E aqui a gente vai conseguindo dar uma pincelada melhor, assim a gente vai finalizando esse tópico 1. Então vamos entrando agora no tópico 2, preparação das demonstrações contábeis para análise. Elas vão poder se transformar num poderoso painel de controle para o administrador. Claro que existem algumas condições, saber se a contabilidade da empresa ela deve ser mantida sem interferência ou se firma os métodos e grande porte, ela deve ter suas demonstrações financeiras auditadas, preferência para um auditor interno, auditoria interna, como eu mencionei lá em cima, ainda no tópico 1, os objetivos dessa análise, ela deve ser corrigidos detalhadamente, levando em conta o que? Os efeitos inflacionários. Isso vai modificar muito o montante, o contexto geral. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a preparação das demonstrações contábeis. Com posse das demonstrações contábeis, normalmente a gente tem 3 a 4 períodos, que é o agrupamento de algumas contas como balanço patrimonial e na demonstração de resultados desse exercício. Iniciamos aí uns ajustes. Para quê? Para melhorar a eficiência e análise, melhorar a situação econômica da empresa, econômica e financeira da empresa. Essa é a visão. Então, quando essa análise ela determina qual é a parcela pertencente aos sócios dos recursos aplicados no ativo, significa que teve aí uma preocupação com a situação econômica nessa apuração dos resultados das operações sociais, da remuneração dos investimentos ou dos investidores, reinvestimento dos resultados que a empresa fez nela mesma para ter um maior crescimento, analisar ainda a situação sob as perspectivas dinâmicas em todo o setor.
Se essas empresas pretenderem vender o imóvel, que até então estava classificado no permanente, o contador ele precisa fazer o quê? Classificar esta conta no ativo circulante e assim a situação financeira a curto prazo ela vai melhorar da empresa, ela vai dar tipo injetar um pouco um respiro para a empresa poder ter uma visão melhor dos seus negócios. Mesmo sabendo que não é fácil vender um imóvel e receber ele no mesmo ano. Geralmente, quando você vende um imóvel, ele tem um valor agregado já maior. Então, de repente, ele vai receber até no outro ano, às vezes até em 5 anos, dependendo do valor do imóvel da negociação. Então, pode ser que não tenha um respiro, mas não um respiro totalmente real. Então, para confirmar a taxa real e a rentabilidade obtida pelas atividades operacionais, temos que classificar tanto as despesas financeiras como as receitas no grupo não operacionais. Exemplo, a gente pode falar o quê? As duplicatas descontadas, despesas do exercício seguinte, os não circulantes substituído ou permanente, resultados dos exercícios futuros, as receitas financeiras e as despesas. Então a gente vai vendo que pode incluir várias coisas, né? E falando nisso, a gente vai falar um pouco sobre as duplicatas descontadas, que são classificadas no ativo circulante como conta redutora do ativo. Então, essas duplicatas, elas devem ser reclassificadas no passivo circulante, apesar de que da empresa correr um risco de ter que reembolsar um dinheiro caso o cliente não efetue o pagamento. Então ele vai ter que pagar do bolso, porque ele de repente ele fez essa troca no banco. A gente pode falar que uma empresa com nome Rio, ela tem costume de trabalhar com duplicadas descontadas para suprir o caixa da empresa. Da empresa, por exemplo, Mar. Vamos dizer que tem duas empresas nessa jogada. E já a empresa Mar, ela costuma pegar empréstimos bancários com depósito de duplicatas como garantia. Eles dão a duplicata de garantia e não que nem o outro que pega direto o empréstimo, né? Então essas duas empresas elas vão ter os passivos circulantes, com certeza, de uma dívida com os terceiros, que é o banco no caso. Então, porém, essas duplicadas descontadas, elas têm obrigações. Quer dizer o quê? Alguém tem que bancar ela. Não quer dizer que eu dei a duplicata que se não pagar, problema é seu. Não, eu ainda tenho que honrar com esse meu compromisso. Então aqui eu vou trazendo alguns unis para vir colaborar com a gente. Então tanto a Expresso Rio, a empresa Rio que a gente está mencionando, como a Mar, ela possui o mesmo valor do ativo circulante no passivo circulante. Mas vocês vão ver numa tabela que eu vou trazendo aqui, já está aqui, que tem uma diferençazinha ali nas duplicatas de contado. O ativo circulante, que é o AC ali, sem alterações. Então a gente vai ver que ela está pagando 1.000 e depois o outro, o Mar com o empréstimo, que vai pagar um pouco mais, 1.200. Então vai ter aí uma grande importância no final das contas. Diferenciando aí entre as duas, está no tipo de operação. A diferença dessas duas é que essas operações elas foram realizadas e ela gerou um lançamento contábil diferente. Por quê? Porque a situação da empresa, Mar, no caso aqui, a empresa Mar, ela demonstra ter menos capital de pagamento em comparação com a empresa Rio. Então, aí que dá para ver um pouco da diferença. Fizeram uma reclassificação do balanço da empresa Rio, aí muda todo o sistema, porque eu posso modificar ela conforme o nosso contexto. E para isso eu vou trazendo uma outra tabelinha aqui que ele vai trazendo uma visão diferenciada um pouquinho, reclassificação do montante aqui. Agora essa empresa ela vai possuir o mesmo endividamento de 1.200 aqui de capacidade de pagamento de cada uma, que vai ser ali de R$ 183 na divisão, de R$ 1,83. E a nota 2 ela vai ter um endividamento igual para as duas empresas. Então aqui vai tendo um pouco a diferença de uma para outra. O Uni aqui traz também, acho que essa consideração para a gente. Então agora a gente vai falar um pouco sobre as despesas do exercício seguinte, que é um grupo de contas que não se converte em dinheiro, ele não serve para pagar as dívidas, né? Essa é a real, porque se trata de uma despesa antecipada, né? Que não vai ser utilizada pela empresa. Por quê? Porque no próximo ano ele vai precisar ser lançado no grupo do ativo circulante, mas aí não vai ser transformada em dinheiro, né? Porque ela vai ser só lançada, então ela vai aí reduzir o lucro do próximo exercício do patrimônio líquido, apesar dela ter um valor relevante em relação ao ativo circulante. Vou trazer uma tabela aqui e tentar explicar isso através
uma visão geral. A gente tem as despesas do exercício seguinte, o ativo circulante e o passivo circulante nessa ordem aí, como a gente pode ver. Aqui a gente vai ter logo ali em diversos a pagar 15 mil reais. Mas vamos falar ali do ativo circulante em despesas do exercício seguinte. Vai ter um valor de 20 mil que ele vai acabar vindo lá para o 15 mil, que ele vai por sua vez descer ali na reserva de lucro, e a gente vai ter um capital de terceiro e o capital próprio. Um vai ligar o outro agora numa explicação melhor. Então essa relação da C e da PC, ela vai ser de 1,33. Então 20 mil dividido por 15. A relação do capital próprio, que ela vai ter aqui a divisão do capital de terceiro, que ela vai ser de R$1. Então quer dizer o quê? 15 dividido por 15. Então, essa despesa do exercício seguinte, ela vai representar só 10% do ativo circulante. E se exclui do ativo circulante, diminui o patrimônio líquido. Aí fica um pouco melhor para a gente ter uma compreensão. Mas aqui eu vou trazer um outro contexto da outra tabela, que aí a gente já traz ela reformulada. E fica mais fácil da gente visualizar ela. Aqui nesse caso, ela está aqui na reclassificação, que é o 18, e aí vai ligar com o 15 lá no passivo circulante, que vai se tornar o 13 mil lá embaixo, na despesa do exercício seguinte. E o capital próprio ligado ao capital do terceiro. Então aqui vai ser o AC dividido por PC, que vai ser de 1,33, ela vai passar a ter 1,20. Então 18 dividido por 15. Em relação ao PC do CT, que ela vai passar a ser R$1 para 0,87 centavos, né? Então vai ser dividido de que forma? O 13 dividido por 15. E o não circulante substitui o permanente. Então, quando o balanço patrimonial estiver nos moldes da lei das sociedades por ações, não vamos ter aí a nota, não ter nada para classificar no grupo de investimento imobilizado. Porém, esse grupo deferido deixou de fazer parte do grupo de contas do balanço patrimonial. Por quê, né? Porque ele já foi ali naquele contexto que a gente definiu em cima. Então, esses resultados de exercícios futuros, os valores recebidos por antecipação, quer dizer, por adiantamento, a futura entrega do produto e o serviço classificado inadequadamente, e aí vai estar no grupo dos resultados do exercício futuro, a gente vai ter o passivo circulante, caso as obrigações vençam até o final do exercício seguinte, ou ainda no exigível longo prazo, que é o passivo não circulante. Então, nesse caso, o grupo do resultado dos exercícios futuros vai ser eliminado para fins de análise, sendo classificados no grupo patrimônio líquido, de acordo com o risco aí que vai haver a devolução das parcelas recebidas do antecipadamente. E aqui a gente vai trazendo um único que vai colaborando com a gente dentro dessa visão do grupo de resultados dos exercícios, que vai vindo ao encontro a essas leis ali de 11.941. E ainda a gente vai ter ali o Lausnig, arrendamento mercantil, que é mais conhecido, que é uma operação financeira que vai facilitar os empresários terem acesso aos bens necessários e ao funcionamento da empresa. Por exemplo, o arrendamento mercantil, que vai ser pago e não ser caracterizada no ativo. Existem vários modelos de LENS, arrendamento mercantil. Aí a gente vai ver alguns contextos, eu acho que eu não trouxe a tabela ainda, mas vamos tentar defini-la aqui. Os LENS financeiros, que traduzindo é o arrendamento mercantil, é contabilizado como ativo para fins contábeis. Para fins fiscais, continua sendo um aluguel. E o LINS operacional, ele já é o LINS, que é um contrato de locação, que ele é conjugado à assistência técnica de bens locados, computadores, aviões, quando não tem necessidade, né, de comprar, então eles alugam, ele fica dentro desse contexto do LENS operacional. E para finalizar aqui, a gente pode falar um pouco também do LENS Bake, que é uma opção que o banco ele compra bens de uso permanente de uma determinada empresa, mas ela deixa em posse da empresa. Mas como assim? Ele vai deixar em posse da empresa, mas ele vai cobrar um aluguel dessa empresa, né? Pertence mais à empresa, mas a empresa vendeu para o banco, pegou esse capital, investiu em outra coisa, mas ela continua nesse imóvel, mas pertence esse imóvel ao banco. Então, se a empresa adquiriu um equipamento de produção à vista ou a prazo financiado, ou via LENS, né? Que tem vários, como a gente viu aqui,
vai trazer para a empresa um benefício e os riscos, claro, para o negócio, porque o bem deverá ser considerado um ativo nesse caso aqui. Então, as operações de lens são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. E aqui a gente vai falar agora das receitas financeiras e despesas financeiras. O que são elas? Então, as despesas e as receitas, elas estão classificadas no grupo de contas operacionais. Para quê? Para análise, elas devem ser transferidas para um grupo de receitas e despesas não operacionais. Vai levar a obter o lucro operacional efetivamente apurado pelas essas atividades das principais empresas. Que a gente vai trazer também uma tabela para vir ao encontro que a gente está falando do balanço patrimonial, que a gente vai ter um caso hipotético aqui, o circulante, como eles funcionam, como essas tabelas são operadas, onde são jogados os valores, quais são as informações contidas nela. Então aqui fica bem mais fácil para vocês terem uma visão geral e vou complementando, trazendo a demonstração do exercício, do resultado do exercício. Então ainda temos o balanço de reclassificados, também a gente vai ter uma outra tabela numa visão geral. Aqui a gente está dando só uma geralzona mesmo para a gente ter uma ideia, vocês dando uma olhada ali concatenada, onde que é jogando um, onde vai circulando o outro, mas onde são jogadas informações dentro dessa parafernália toda que a gente está classificando aqui. Então assim fica mais fácil para a gente dar uma visualizada. E aqui, pelos nomes, a gente consegue ver ali sobre os impostos a pagar, sobre o exigível a longo prazo. Então, dentro desses valores, a gente começa uma visão melhorzinha, melhorada dentro do nosso contexto. Então, o grupo de resultados de exercícios futuros foi reclassificado no passivo não circulante. A demonstração dos resultados, exercícios reclassificados. E vamos ver aqui o que temos mais um pouquinho. Então, contas do ativo, o ativo é composto de bens e direitos da empresa, vai representar o presente e o futuro para a empresa, como os bens que são máquinas, terrenos, estoque, dinheiro, são essas coisas que são transformadas, ajuda a fazer o ativo da empresa, ferramentas, veículos, instalações, todo esse contexto ainda pode ser direitos, aí já são as contas, as duplicatas, título a receber em ações ou títulos de crédito, são várias coisas ao decorrer que vai trazendo tanto os bens como os direitos da empresa. Então, principalmente conta do balanço para fins de análise no ativo circulante. Cita aí as disponibilidades e vai representar o dinheiro que a empresa possui em caixa, então, o cliente e os valores a receber decorrente das vendas que ela efetuou ao decorrer do ano. Duplicatas, por exemplo, descontadas, descontos antecipados porque ela tinha uma necessidade de ter um dinheiro para fazer um capital de um ativo circulante, duplicatas a receber em estoque, que vai representar os estoques, os inventários existentes, aplicações financeiras, realizáveis principalmente a longo prazo, e os investimentos que ela fez ao decorrer do ano, considerados aí a participação dos sócios em outra sociedade ou imobilizados, tipo bens, direitos, e ainda os intangíveis, que são o que? Os patentes, os direitos autorais, as marcas. Exemplo aí, um direito de concessão. Então ele vai ser deferido pela Lei 11.941, extinto pela essa lei. Imobilizado, então, a gente falando um pouco mais sobre ele, são os direitos que tenha por objetivo ter os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa ou que seja o exercício com essa finalidade. Então, se a empresa ela tiver um título a receber e a empresa estiver falida, né, que ela quer receber, mas uma empresa foi à falência, vai ser um ativo, porque a empresa faliu, né? Para ser um ativo, ela precisa ter 4 requisitos simultaneamente, para que ela possa transformar isso num ativo, numa coisa boa. Então, é contribuir direito para a empresa, ser propriedade, posse ou controle a longo prazo, ou ser mensurável monetariamente, ter valor no mercado, trazer benefícios presentes ou para o futuro. E falando um pouco agora de contas do passivo, que evidencia toda a obrigação da dívida, a obrigação, quando a gente fala, é o que você tem que honrar, né? Que a empresa tem com os terceiros. Exemplos com a contas a pagar, fornecedores, matéria-prima que ele comprou a prazo, 30, 60, 90, imposto, financiamento, empréstimo, são várias coisas dentro dessa colocação. Então, o passivo é uma obrigação exigível no momento de que, em que essa dívida vai vencer, porque ela vai ser exigida na sua liquidação.
são conhecidas também como passivo exigível. No circulante, elas são registradas no ativo que devem ser resgatadas no exercício seguinte, né? Próximo ano, e vai ter aí toda a circulação de novo, tipo fornecedores, impostos a pagar, adiantamento do cliente, né? Esses custos relacionados com as receitas antecipadas. Então ela deve ser estimada e separado, vai corresponder à obrigação futura da empresa. Ela deve ser classificada no passivo circulante. A receita líquida, ela deve ser classificada no exercício futuro. Um exemplo que a gente pode dar de receita antecipada, vamos dizer que o cara pegou aí R$ 200 no custo estimado, ele vai ali 150 e a receita deferida líquida vai ser 50. Ele vai ter um custo estimado e a receita de 50 para fechar a receita antecipada. Se ela já foi efetivada, aqui vai ter os resultados do exercício. A receita antecipada vai ser 200, o custo respectivo 150 e a receita deferida líquida 50. Hein? O passivo não circulante, as obrigações vencíveis a prazo superior a um ano no ciclo operacional, vai ter os resultados do exercício futuro extintos. E o patrimônio líquido vai representar os recursos dos acionistas, o capital entregue à empresa. Então agora a gente vai falar um pouco de contas do DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que informa a receita bruta da empresa, o custo para obtê-la nessas despesas operacionais, evidenciando aí os lucros. Então, esse, em resumo, essas receitas e despesas que a empresa tem em um determinado período, ela geralmente vai ser de 12 meses, que a gente já tinha mencionado, e ela vai apresentar receitas e as despesas dos resultados, ou seja, o lucro e o prejuízo. Então, essa DRE, com essas demonstrações da receita bruta de venda, tal no caso, vendido nesse período ou num período, elas estão aí inclusas nos impostos sobre as vendas, que vão pertencer a quem? Ao governo. Então, esses impostos e as taxas, elas vão ser aquelas gerados no momento da venda. Quanto maior for as vendas, maior vai ser o imposto, né? Exemplo aí de imposto, a gente vai ter vários, o IPI, o ICMS, INSS, o PIS, o FII social, tem várias coisas. Mas aí, o que é cada uma dessas coisas? Traduz aí para gente. O IPI, Imposto sobre a Venda e o Produto Industrializado, vai ter ali também o Imposto Federal, né? Vai ter o ICM, que é o Imposto Federal, agora vai ter o ICM, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que aí já é um imposto estadual, vai ter o ISS, que já vai ser o Imposto sobre o Serviço, que aí já é municipal, vai ter o PIS, que é o Programa de Integração Social, que aí já é uma contribuição social tributária, o FIM Social, que é o Fundo de Investimento Social, que tem a finalidade de custear os investimentos ou assistência como alimentação, habitação, população, saúde, educação, todos esses amparos aos pequenos agricultores que também vai trazendo para dentro dessa nossa colocação, desse contexto. E assim ficou mais claro. Então lembre que os impostos eles não são aí de propriedade da empresa, e sim do governo ou das suas autarquias, e a gente vai ver isso mais à frente. Reconhecimento dos efeitos inflacionários. Vamos ver um pouco sobre isso. Então, para reconhecer os efeitos inflacionários, precisamos entender o que? A análise, né, do horizontal, vertical, para quê? Para evitar esses resultados distorcidos por causa da variação da moeda. Temos que analisar e é um indicador que a gente vamos utilizar, qual deles vai ser utilizado. Exemplo, IGPM, ou INPC, ou IPCA, tem várias nomenclaturas no contexto para a gente poder aplicar nesse sistema. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles bem tranquilo. Assim que definir qual indicador a gente vai usar, a base de atualização, a gente vai definir eles e fazer a aplicação. Aqui eu vou trazer um slidezinho que vai trazer já dentro de uma tabela os indicadores econômicos e essas datas de encerramento do balanço. Então, trazendo aqui o balanço patrimonial e as empresas, do exemplo que a gente deu lá, Rios e Parábolas SA. Dentro desse balanço, a gente vai vendo algumas colocações. Claro, aqui é um fictício, mas a gente consegue ver ao decorrer dos anos como vai ocorrendo essa movimentação e depois a gente vai referir numa outra tabela
já trazendo um pouco diferenciado, que ela vai trazer aqui o balanço patrimonial atualizado monetariamente. Então, ali 2006, ele vai ter ali um valor de 622,188, e no primeiro 2006, lá embaixo, no passivo, a gente vai encontrar 514,191. Então, vamos falando de cada um deles para a gente entender. Então, ali no ativo 2006, 514,191, a gente deve ter ali dividido pelo indicador, que o que é o indicador? É o 687,957, né, 2006. Multiplicador pelo indicador, que vai dar 832,45. Então, que ele vai se referir o quê? Ao ano de 2010, com a base de atualização. Então, esse resultado apurado de 622,18, eu vou chamar ele assim, significa que teve uma inflação de 21% no período, dentro dessa recorrência. E assim a gente consegue visualizar um pouquinho ele nessa transição. E assim a gente vai finalizando o tópico 2, agora sim entrando no tópico 3, análise horizontal e análise vertical. Então, aqui a gente vai ver algumas coisas, já que a gente deu uma olhada nas análises anteriores, por outro lado, aí, desde as utilizações corretas do painel de controle da administração. Então, assim, a gente vai entrar na análise horizontal e análise vertical, como eu tinha mencionado no início do livro, lá no resumo. Então, o que seria uma e a outra? Então, a análise horizontal é uma técnica de análise que compara aí cada item, né, demonstrativo de cada ano que vai decorrer da empresa como um valor correspondente de um determinado ano anterior que já aconteceu. Então, o objetivo de análise é mostrar a evolução de cada conta isoladamente, de cada grupo que ocorreu. A finalidade dessa análise apresenta o crescimento dos itens dos balanços e das demonstrações dos resultados. Essa análise horizontal também é conhecida como análise de evolução, porém ela precisa de ter o quê? Alguns cuidados. O valor e o objetivo da análise está corrigidos, possibilitando a comparação entre si, a escolha de um período base. Para quê? Para poder ser aí o primeiro, o segundo ou o último, desde que represente o exercício de 12 meses, destacou lá no tópico 2. Então, daquele que a empresa tem exercido as suas atividades. Então, esse tipo de análise ela vai permitir a avaliação do aumento ou a diminuição dos valores, vai compor o balanço patrimonial para ser utilizado para avaliar o crescimento monetário do balanço patrimonial de um determinado índice. Então, esse cálculo vai ser bastante simples. Ela vai adotar ali no último 100 como representativo, que vai ter que aplicar a regra de 3 simples, que vai calcular aí os índices correspondentes ao período com os confrontados com o período base. E a gente vai trazer uma tabela para poder acompanhar esse raciocínio aqui. Balanço patrimonial atualizado monetariamente pela empresa Raios e Parábolas S.A., que a gente trouxe no comparativo anterior. Então, esse balanço patrimonial atualizado, a gente vai ver que vai ter algumas informações um pouco diferenciado. No comparativo, um monte de pontuação negativa do desconto. Nessa demonstração do resultado, vou trazer uma outra tabela também complementando essas questões. Então, a análise de estrutura ou análise vertical avalia a estrutura e o balanço patrimonial da empresa, como numa tabela que a gente está dando uma visualizada em várias aqui ao decorrer desse nosso contexto do balanço patrimonial. Vai vendo a diferença de cada uma, que ele vai virando depois o positivo. Aqui, por exemplo, nessa venda líquida, 5.705,25, tem ali o AV por cento, né, que é o 100%, e vai ter ali o CPV, que é 361.856,32, e vai ter ali a porcentagem de 71,7. Então, a venda líquida vai ser 100, e o CPA que vai ser multiplicado por 100, dividido pelo valor das vendas líquidas, que vai ser de 361.856,32, multiplicado por 100 e dividido por 705,25, vai ser igual a 71,7%. E ainda a gente vai ter mais um UNI para complementar aqui e uma leitura complementar. Assim, meu povo, a gente termina essa apostila
nessa unidade 1. Mas como vocês viram, é uma apostila bem difícil de ser, vamos dizer, traduzida para quem não é da área, para quem não atua. De 8 horas da manhã às 6 da tarde tem o professor da apostila. Aí eles conseguem tirar dúvidas de vocês bem na conformidade. Que vocês vão ver, então ela vai ser mais puxada. Eu vou tentar ver ali se eu consigo trazer alguma coisa a mais para complementar aí o conhecimento de vocês. Mas por hora seria isso aí, beleza? E se Deus quiser, semana que vem a gente está junto de novo com essa unidade 2. Então fiquem bem, fiquem com Deus e até semana que vem. Beleza? Até a próxima então, gente. Valeu, fui!